gente teve uma reunião na Microsoft, a gente conversa sobre isso. E a perspectiva que a gente entende é, para ser muito sincero, a IA pode tirar o emprego de quem não começar a usar a IA. Isso aparece muito na pesquisa de vocês, né? Na Work Trend Index, né? A gente acompanhou em 2023, Exato. 2024 e aparece muito essa virada de chave na cabeça das pessoas mesmo. Em 2023, todo mundo morrendo de medo de perder o emprego para IA. Em 2024, todo mundo já usando IA escondido do chefe, porque a empresa ainda não tem, então tá todo mundo usando. O que a gente vê, ou o que a gente acredita, e aí não é só a Microsoft, é esse uso de inteligência artificial, e a gente está com isso em todo lugar agora, não é? É um salto de qualidade na execução. A gente literalmente, a IA generativa literalmente pega a régua de execução e sobe. Mas não é o sarrafo, é a régua de execução. Sim. O que eu quero dizer com isso? O Djalma, usuário mediano, ele agora consegue executar e entregar um trabalho muito melhor. E mais rápido. E mais rápido. Então, todo mundo consegue trabalhar melhor. As coisas não mudaram. O Gilberto, que é sempre produziu melhor do que o Djalma, com o IA ele vai continuar produzindo ainda mais. Desde que ele saiba usar a IA, né? Desde que não tenha essa resistência. Mas o Djalma vai chegar, se o Gilberto não quiser usar, o Djalma chega perto dele. Chegar lá. Então assim, a qualidade do trabalho sobe, a eficiência do trabalho sobe, a produtividade sobe. Sim. E num nível que a gente mesmo não conseguiu ainda, a gente não faz ideia do que a gente conseguiu, porque ainda está muito no começo. Sim. A gente ainda está numa adoção muito infantil ainda. É agora que a gente começou a colocar que grandes corporações começaram a usar, agora você tem a adoção em larga escala, então é daqui para frente que a gente vai começar a entender o tamanho dessa mudança. Legal. Mas acho que esse medo é mais de você não usar do que se você usa. Mas aí a escolha do nome do produto pela Microsoft é sensacional. Ser o copiloto, né? E não o piloto automático, né? Ou seja, não é um automático. Porque ele não faz, precisa alguém pedir para ele. Você pede e tem que... E assim, isso é um ponto, né? Inclusive que a gente estava demonstrando, e aí eu falei assim, não, mas ele gera o e-mail, mas depois eu posso mexer? Pode, né? Então, pode e deve, né? As pessoas, elas acabam entendendo isso, né? Acho que a gente passou por um frenesi ali com o ChatGPT, de todo mundo tentando fazer meme. Na minha família, até cardápio de festa começaram a gerar no ChatGPT, que era pra ter certeza que ia funcionar. E aí as pessoas começam depois a levar para o trabalho, né? E eu acho que agora as pessoas estão entendendo que o importante é você saber conversar, né? Porque a verdade é que o resultado vem conforme que você pede. Então você tem que saber pedir muito bem ali, né? Lembra daquela propaganda antiga do refrigerante? Tem gente que não sabe pedir? A gente está trazendo aquilo de volta. Mas aí o que a gente chama de prompt, né? Ou a engenharia de prompt, ela vai ficar cada vez mais importante. Também é verdade que o modelo está ficando cada vez mais receptivo. Então ele consegue entender cada vez mais com menos estrutura. Mas quanto mais você aprende a conversar com ele, melhor é o teu resultado. Mas é a mesma forma que a gente aprendeu, né? Hoje em dia as pessoas sabem fazer uma pesquisa no Google, fazer uma pesquisa na internet, né? Assim, tem muita gente que ainda se diferencia. As pessoas, quem sabe perguntar melhor para o Google, certo? Totalmente. Fazer a pesquisa, mas agora a pergunta é uma pergunta muito mais natural, né? Mas tem muito curso. Mas tem uma forma de fazer a pergunta. Na minha área, pelo menos, tem muito curso de prompt, de como você pede um artigo, como pedir da melhor forma um roteiro, como pedir da melhor forma aquilo. É isso, né? Você aprender a conversar, né? Eu sei que eu tô enviesado aqui, mas é uma percepção pessoal. Eu dificilmente voltei a fazer pesquisa. Exato. Eu não vou entrar no Vamos usar o exemplo da aprendizagem que as pessoas tiveram ao longo do tempo, né? Porque agora eu consigo entrar no Copilot, no caso do Bing, do Edge, e eu não preciso mais, exatamente o que você falou, eu não preciso mais pensar em como eu tenho que fazer a pergunta para trazer as respostas. Não, eu começo uma conversa. E depois localizar, né? No meio daquele monte de coisa, localizar aquilo que ele retornou. Exato, então agora como ele contextualiza, ele literalmente entende, eu entro e começo procurando passagem. A primeira pergunta que ele me faz é para onde? Eu vou... É realmente natural. E a gente acabou de lançar a disponibilização do ChatGPT dentro do WhatsApp. Sim, eu já coloquei aqui. Já fiz o roteiro de viagem no final do ano, já fiz aqui por ele. Viu? Agora ele literalmente virou companheiro mesmo, porque eu já comprei a passagem e falei assim, me fala qual que é o roteiro aqui melhor. Ele já me deu o roteiro.
a gente consegue, quando a gente usa muito, né, a gente consegue ver como essa evolução é muito rápida, né? Por exemplo, agora quando eu uso para escrever um texto, por exemplo, ele me pergunta se eu preciso de uma imagem. Eu não preciso nem pensar, às vezes não estou nem pensando se você precisa. O que você precisa nessa imagem? E a gente traz isso para dentro da empresa, porque faz, antes eu precisava conversar com o Gilberto sabe aonde pesquisar. Sim. Eu preciso da informação de um determinado cliente, onde que eu tinha que saber quem, ir lá e perguntar para essa pessoa. Esse processo já está agilizado, porque se a informação está disponibilizada ali, eu posso literalmente começar uma conversa com o Copilot dentro do Teams e perguntar para ele, olha, eu preciso de dados de informação. Voltando à história de segurança, se eu não tiver acesso, se o meu usuário não tiver perfilado, a resposta vai ser a mais educada possível, falando, eu não consigo te ajudar. Mas se eu tiver o permissionamento para chegar naquela informação, ele me ajuda a chegar naquela informação. E aí, não é que eu vou parar de falar com o Gilberto, eu vou conversar com o Gilberto já embasado. Em outro nível, porque eu já cheguei com o documento e falei, ó, eu já conheço o cliente, vi isso aqui tá certo? Tá. Ou seja, você acelera o processo em eficiência, em velocidade e em eficiência das perguntas, da conversa. A comunicação só acelera. Eu acho que